Paz seja convosco. Amém. Estamos nesse segundo período, trabalhando sobre a graça de Deus. Semana passada falamos que pela graça o Evangelho de Deus é pregado. Falamos que a graça de Deus, ela é aquela que capacita os cristãos no recebimento de dons espirituais. É através da graça de Deus que nós recebemos os dons espirituais, dons esses que são utilizados única e exclusivamente para servir ao próximo, servir à igreja, servir ao reino de Deus. Qualquer pessoa que se exalte tendo o seu dom, pode repreender, o cara está errado. Se você tem esse jeito de agir, eu oro muito bem, eu venho aqui que eu oro, entendeu? Não é? Cuidado com orgulho, tá? O dom ele procede de Deus para que nós sejamos instrumentos. E nós finalizamos a aula da semana passada falando que pela graça os homens, seres humanos, eles são dotados para a pregação do Evangelho. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Falamos rapidamente sobre o contexto de a pessoa ter o dom pastoral e o ofício pastoral, em que o ofício pastoral, segundo as Escrituras, ele é depositado sobre homens, mas o dom pastoral, o dom de você pregar, de você falar, de você exortar, trazer mensagens de amor, consolo, isso são para todos os homens. Todos os cristãos possuem uma função no corpo. Nós falamos que todo mundo tem algo a desenvolver, independente se a pessoa ela é tenra idade ou se a pessoa tem uma idade mais avançada. Seja homem, seja mulher, nós temos funções dentro do reino de Deus, mas a mais importante de todas é a pregação do Evangelho. Por que a mais importante? Porque foi desenvolvida pelo nosso Jesus Cristo. Ele veio para pregar este Evangelho, pregar as boas novas, falar do amor de Deus, falar sobre o reino de Deus. Então, uma pessoa que assim procede é considerada como um embaixador do próprio Deus. Se você for em um outro país, se você for na embaixada do Brasil, da Alemanha, de quem quer que seja, aquela pessoa ali é a pessoa que é representante maior do governo, não tem ninguém, é aquele que está lá. Então nós somos chamados a sermos embaixadores de Deus. E o embaixador não é simplesmente alguém que anda com uma faixa, com um título ou um broche. É uma pessoa que ela atesta. Então um embaixador em um país, nós vivemos numa capital, Brasília, que tem muitas embaixadas. O embaixador ele não pode falar algo diferente do que é o pensamento do que é o presidente ou o governo declara. Então ele está lá para representar e não para falar algo diferente. Então nós somos chamados para isso, esse ministério tão importante. E ele fala, o apóstolo Paulo fala que ele como servo, e ser servo é um dom da graça de Deus. Servir aos irmãos com a pregação da palavra é graça. Falamos também na semana passada que pela graça de Deus homens lançam-se à obra de fundar igrejas. Então não é algo que procede da pessoa. Se você pensar no objeto, na motivação divina, porque tem muita gente plantando igreja com o objetivo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Apóstolo Paulo considera a graça de Deus em tudo. Ele não atribui qualquer mérito aos homens, mesmo aos regenerados. Vamos falar hoje que a graça de Deus na vida cristã em geral. Primeiro, pela graça os homens recebem consolação e esperança. 2 Tessalonicenses, abre aí, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos. Calma. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Pode ler. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console em vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, a consolação e a esperança, elas vêm pela graça de Deus. Se você já é um salvo, você recebe essa consolação em regra através da leitura das Escrituras. Se você é um ímpio e você precisa receber graça, você vai receber graça através da vida de outros cristãos. Nós levamos consolação e esperança às pessoas. Não é falar, está tudo bem, você está adulterando, está tudo certo, Deus entende, Deus conhece o coração. Não, esse discurso é do inferno. O discurso é, você está em pecado. A palavra de Deus está dizendo que o procedimento correto é esse. Não deixa ela arriscar o chão não, Felipe. Tá? O procedimento de agir é este. Mesmo que você tenha dificuldades, Deus ele te capacita e eu estou aqui para andar junto com você. Você vê muito isso em consumo de drogas, alcoolismo, todo tipo de vício. A pessoa ela tem um problema, não sabe como agir, e você não tem que ir lá e a culpa é do seu pai, é a sociedade. Não, você está errado. Eu consumo álcool, eu bebo, eu uso drogas, mas eu amo a minha família. Claro que você ama nada. Mas você traz o confronto e traz a esperança. As pessoas precisam de confronto e esperança. Elas precisam que seja detectado a doença e você ofereça o remédio. Não adianta só apontar o dedo, miserável, não presta, vai para o inferno. Não, você apresenta o erro dela, o pecado dela, mostra para onde ela está indo, mas fala, tem um remédio, é o consolo e a esperança. A objetividade da consolação está naquilo que Cristo fez por nós, não em alguma obra minha, e sim porque, como você é boa dos reis, que você... Não sou eu, é a graça de Deus que age na minha vida. Senta aqui que eu vou te contar um pouco da minha vida, te contar um pouquinho da minha história, do que Deus fez na minha vida. Jesus Cristo está aqui, você mostra o Evangelho, apresenta a palavra. Por isso que é sempre bom você ter na sua casa 1, 2, 3 exemplares da Bíblia Sagrada, mesmo num preço mais em conta, que a pessoa está precisando, você olha, estou aqui. E não é só entregar para a pessoa como se tivesse entregado um passaporte da alegria. Não, vamos ler junto. Separa tempo. Poxa, mas eu gosto tanto de jogar tênis, eu gosto tanto de fazer isso. Há tempo para todas as coisas. Mas marca um dia, vamos ler, vamos orar. A pessoa precisa de auxílio, não é só entregar um folhetinho. Jesus te ama, nunca mais eu falo com você. Mas eu posso ter o seu telefone? Não, Jesus te ama. Você tem que estar junto. Isso é o princípio do discipulado, que muitos de vocês já passaram ou estão passando comigo. Você caminha um tempo, depois você caminha um tempo, é que nem a mamãe águia, empurra para fora do ninho, tem que voar. Fala, Edilene. Uma vez eu cheguei um técnico de eletrônica para uma parede de casa, e aí a gente começou a conversar, e assim, eu senti que estava precisando, de uma palavra. Aí a gente começou a falar sobre Cristo e tal. E aí começou a chorar, chorou muito. Aí eu tinha os gideões, eu tinha muitos,
nossa, olha, eu nunca li, mas depois de ouvir, né, o que você falou, eu quero conhecer Cristo. E você não tem ideia da gratidão que eu tenho por você estar me dando esse presente, porque isso aqui para mim não tem preço. E era uma coisa assim que eu tinha, né, outros em casa. Então, assim, às vezes a gente falta até atenção, né? Um profissional que vai lá, né? E muitas vezes ele entra na tua casa, faz aquele serviço, você não dá a mínima, ele não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Né? Ele ficou a manhã toda lá em casa. O importante é dar continuidade. Tá? Uma pessoa que recebe o evangelho e não é cuidada, ela morre. Ou então ela cai com o evangelho totalmente pervertido. Tá? Então a gente tem que sempre pensar que são passos. Você vai, alcança, aborda com amor, você ouve a pessoa, fala do evangelho e tenta, dentro de alguma possibilidade, acompanhar. 100% dos casos nós não conseguimos, mas dentro da possibilidade, acompanhe as vidas para que elas não fiquem abandonadas que nem uma pipa. A objetividade da consolação está naquilo que Cristo já fez por nós. Quanto aos atos redentores de Deus, não riam. Ela tem que entender que o que ela está fazendo não é certo, tá? Então a gente tem que chamar atenção, com respeito. Quem tem que educar são os pais, mas não incentive. Não deixa ela olhar para sua cara e ver assim, que legal que eu estou fazendo isso, eu estou agradando alguém. Não faça isso, tá? Quanto aos atos redentores de Deus, tudo já foi feito. Não há ninguém que possa fazer absolutamente nada a mais. Os atos redentores de Deus já foram completos. O verbo amou, nesse texto de Tessalonicenses, e deu, estão no auristo, é um verbo que eu já falei para vocês. É um verbo que ocorreu no tempo passado, mas que ele continua exercendo efeito. Ele vai exercendo efeito e continua. Deus, ele nos deu eterna consolação. Deu no passado, mas continua efeito hoje, em agosto, em dezembro, 2020, 2030, ou até a hora do almoço, se Deus voltar, né? Certo? A hora que você for pôr aquela garfo na boca, será que dá tempo? Tanto o amor como a consolação são eternos, o que significa que Cristo conquistou essas bênçãos para nós de uma maneira segura. Ninguém pode tirar de você. Se você entender isso, é a maior dificuldade que nós cristãos temos. Se nós entendermos que Deus, ele já exerceu o que tinha que ser feito, e que não há nada que ninguém possa tirar de nós que nos isente da vida eterna, você não vai ficar, eu não vou ficar, nós não vamos ficar com essa cara de broa que a gente fica quando uma coisa dá errado. Porque nós ficamos. Eu fico. Nós ficamos com cara de broa, como se Deus, ele tivesse dado aquele maior presente, e aí aquela coisinha pequena tira a sua paz, te deixa angustiado, te deixa com um monte de dificuldades e problemas. Tanto o amor como a consolação são eternos, o que significa que Cristo conquistou essas bênçãos para nós de uma maneira segura. Esse amor e consolo têm efeitos na eternidade. Ao mesmo tempo, Paulo deseja a consolação de Deus para os corações dos seus leitores que viviam sob aflição. Você entende o conceito do consolo eterno, da esperança na sua vida, e aí você tem que fazer o quê? Colocar na sua vida prática em relação ao próximo. O cristão, ele tem que sempre ver o lado bom das coisas. Tem que sempre buscar alguma coisa que traga esperança à pessoa. Não é uma consolação vazia. É algo que eu vou falar hoje à noite, sobre uma fé vazia. Não é uma consolação vazia. Não é simplesmente meus sentimentos. É algo que eu falo nos velórios. Falei no velório do pai da Shirley. A pessoa que acabou de perder o pai. Os meus sentimentos. Pronto, ufa, estou bem. Não existe isso.
Não tem nada que tampe a dor. E aí a gente tem que trazer uma consolação que seja realmente procedente da palavra. Não é confrontar. Às vezes as pessoas usam momentos como esse. Você está chorando? Perdeu seu pai? Deus é a sua força. Não, cara, deixa a pessoa chorar. Mas a gente tem que saber lidar com as situações. Nós temos que ser seres equilibrados. Não temos que ser extremistas em nada. Ninguém chamou você para você ser um extremista radical cristão. Não existe isso. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Este amor e consolo tem efeitos na eternidade. A pessoa tem que saber disso. Um dos melhores lugares para se pregar o evangelho: enterro, hospital. As pessoas, elas estão com as suas defesas. Parece que a pessoa, quando entra num velório, a pessoa entra num quarto de hospital, depois de passar um tempo, parece que ela tira essa roupa e pendura no caminho de lá fora. Ela fica totalmente desnuda e despojada. É a hora de você falar. Ao mesmo tempo, Paulo deseja a consolação de Deus para os corações dos seus leitores. Esse é o aspecto subjetivo da consolação e da esperança, que ainda haveria de encher o coração deles. Por que é subjetivo? Porque não é real ainda. Não é algo que inundou o coração. Está ainda molhando. Às vezes a gente vê aqueles programas de culinária na televisão, em que a pessoa, ela viu uma mulher outro dia, ela colocou uma carne para assar lá, e aí ficou um caldinho. Ela faz: esse caldo é bem nutritivo, é muito gostoso. Ela pega aquele caldinho, ó, e molha a carne. E vai molhando. A pessoa ainda não está totalmente imersa, não está totalmente temperada. E aí você faz o quê? Continua temperando. Eles, os ouvintes de Paulo, haveriam de se apropriar das bênçãos que tinham origem e caráteres eternos. E esse tomar posse, não é isso que eu estou falando? Não é você: agora eu quero. Não, você passa a entender. A pessoa, ela começa a entender. É como uma pessoa que tem uma grande herança e é rico, e ela não tem noção do grau da herança dela. Ela começa a entender. Não tem outro processo a não ser leitura e oração. Não tem outro. Se você não lê as escrituras, você vai continuar ali, correndo atrás do rabo. Por mais que você tenha aqui na igreja 1 hora, 1h30 de palavra de manhã, mais 1 hora à noite, não é suficiente para... Não é, pode deixar. Não é suficiente. Você viu que ela entende? Não é suficiente para alimentar você a semana inteira. Se você tem apenas na igreja, não esquenta isso. Se você tem na igreja o único momento seu com Deus, miserável que você é. Se você não tem um tempo de leitura da palavra, miserável como você é. Porque você precisa de mais que isso. Você precisa ter questionamentos lendo a palavra. Como a dos reis estava falando, o que é esse ser vivente? Esse questionamento, além de ser saudável biologicamente, porque o seu cérebro está funcionando, está procurando uma resposta, ele te traz para perto de Deus. Se você não tem isso, não dá para eu falar para você: vamos comer hoje lá no restaurante, eu pago. Aí você vai lá e come. Aí eu te deixo sem comer semana inteira. Vamos comer só no domingo que vem, tá? Você morre. Não morre, né? Na verdade não morre, tá? Nós temos bastante camadas de gordurinha para queimar, então dá. Cristo já ficou 40 anos sem comer, eu não estou falando para você ficar 40, mas você pode ficar tranquilamente, fazer um jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, pode, não vai matar não. Ainda dor de cabeça, não vai tomar Dorflex nem nada não. Administra isso, entendeu? É possível, é tranquilo. Os cristãos antigos, eles faziam isso em regra. Já falei para vocês, o jejum bíblico é 24 horas. Talvez você não consiga fazer hoje. Eu vou fazer agora. Você não está acostumado. Começa a tirar os alimentos. Começa a se doutrinar. Aí chega um momento que você fala assim: eu vou fazer. Não consegui. Aí eu consigo. Aí você faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 dias. Vai embora. Não morre. É biológico. O diabético. Sabedoria. Entendeu? Jejum não é um mandamento, não é uma ordenança, mas quando você faz, se aproxima de Deus.
Então, o diabético não pode. Tudo bem. Mas e aquele que não é diabético? Aquele que toma muitos medicamentos não pode. Mas e o que não toma? É um menino saradão desse que nem o Felipe. Você acha que um menino desse não pode ficar 3 dias sem comer? Acho que pode. Entendeu? Na força do vigor. Não, mas aí ele é chamado para ir encher uma laje. Não, ele não vai fazer jejum enchendo laje. Ele vai desmaiar lá de cima. Ele tem que ter cabeça de sabedoria. Ambas as consolações, a objetiva e a subjetiva, são fruto da graça de Deus. Essa é a grande maravilha. Nada que o ser humano recebe é a parte da graça divina. Não depende de você. Não depende de você. Hebreus capítulo 4, verso 16. A subjetiva é aquela que ainda vai ser alcançada. A objetiva já aconteceu. Tá? Salvação para mim e para você é objetivo. Só que a herança, ela é subjetiva. É aquilo que quando nós estudamos escatologia, nós falamos, é o já e ainda não. Você é uma nova criatura? Sim. Por quê? Porque Cristo se fez novo na sua vida. Mas tudo se fez novo? Não, você ainda está num processo. Vai haver um tempo em que você não vai ter dor, ranger de dentes, mas aqui na terra nós temos dor, ranger de dentes. É uma herança. Não tem como. Não tem como. Não é. Você pode buscar ajuda médica, não é pecado. Não é pecado você buscar um medicamento, não é pecado, mas você tem que entender que em algumas coisas você tem que administrar a sua dor. E dificuldade que hoje o ser humano tem é: eu não posso sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de revés, ninguém pode olhar feio para mim. Hebreus 4,16. Calma, Edilene, deixa as pessoas encontrar. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus lá no fim da Bíblia. Por isso que é interessante o casamento. Porque quando um pai fica cansado, passa para o outro. Entendeu? Porque na realidade ninguém aguenta. Por isso que tem 2. Porque é um saco. Entendeu? Por mais que você fale aí que lindinho nada, é um saco. Entendeu? Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, com confiança. Não é com medo. Não é com temor. Não é porque você merece. É porque já foi pago por isso. Acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça de quem? De Deus. A fim do quê? Recebermos misericórdia. Você merece a pena. Cansou? Ou foi expulso? Não foi aplicar a prova agora. Mas é que você tinha sido expulso. A fim de que? A fim de recebermos misericórdia. Algo que você não merece, mas Deus concede. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em qualquer ocasião que você estiver com dificuldade, você pode ir para a cruz, sem medo, sem temor, sem julgamento, sem ninguém apontando o dedo. Ele te concede a misericórdia, Ele te concede a graça, porque Cristo já pagou por isso. Não, mas eu tenho, às vezes eu vi as pessoas falando assim: eu vou ficar um tempo sem tomar Santa Ceia, eu vou ficar um tempo sem ir na igreja, porque eu vou fazer o quê? Até eu tá bom, até eu tá bem. Eu estou muito pecador, então agora eu não vou mais.
eu não vou tomar Santa Ceia. Não há decisão pior do que essa. Inclusive a Bíblia denomina isso como um pecado chamado justiça própria. Deus já pagou, Cristo já pagou o pecado. Você fala, eu preciso de algo a mais. Você entende como nós estamos muito perto do contexto judaizante? Ai, que isso, é só Cristo. Mas aí quando chega no evento da Santa Ceia, você fala, eu não vou tomar, eu não sou digno, eu preciso sofrer mais, a fim de que recebamos as bênçãos gêmeas da salvação, misericórdia, libertação do juízo que merecemos, e graça, recebimento de favor que não merecemos. Para sermos socorridos em tempos de necessidade, precisamos nos achegar com confiança ao trono da graça. Quando Cristo deu sua vida por nós, Ele transformou o trono de juízo em trono de graça. Para quem? Para os filhos. Não é para todo mundo, não. O trono que era só juízo, ele virou um trono de graça para aqueles que se dobram perante a autoridade do Senhor. É terrível ver Deus apenas como juiz. E Ele é juiz, mas Ele não é apenas juiz. Deus é um Deus gracioso. Gracioso não é porque Ele usa gel no cabelo, não, gracioso, não. Ele é gracioso no sentido de conceder graça. Ele é cheio de graça. Deus, ele é como um diamante. É o exemplo, acho que é o mais próximo que eu consigo pensar. É como um diamante, que você começa a olhar e virar o diamante, você começa a ver uma série de facetas diferentes. Você olha uma faceta, parece que... Eu não sei qual que é o termo de uma pessoa que conhece diamante, mas na moeda eu sei, na moeda é numismática, não parece um palavrão, né? Mas aí você olha assim, você começa a olhar as características diferentes de um diamante. Aí você vai virando o diamante, você olha por cima e olha por baixo, e você olha contra a luz. Ele tem muitas e muitas características sem deixar de ser diamante. O diamante pode até ter alguma falha, alguma coisa. Deus não. Mas Ele consegue ser amoroso e ser justo, ser irado ao mesmo tempo. O ser humano não consegue, mas Deus consegue. É uma característica dele como Deus. Nós não conseguimos. É horrível pensar num Deus apenas juiz, mas é um juiz, sem pensar num Deus gracioso. Nesse sentido, é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Isso acontece, Hebreus 10:31 cita algo lá de Davi, em que ele fala, é horrível cair nas mãos do Deus vivo. É horrível, mas é melhor cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão da Rayane. Se cair na mão do André, se cair na mão da Helena, ixi, entendeu? É horrível cair nas mãos de um Deus vivo. Mas Davi já falava assim, mesmo nas mãos de um Deus vivo, ainda há graça, misericórdia. Davi, naquele momento em que ele fez aquela contagem do povo, que a contagem aí, o problema não é da contagem, sim dele buscar algo além da figura de Deus, como fizeram os judaizantes, como faz eu e você, no sentido da justiça própria. Perdi o que eu ia falar. Sei lá, eu ia falar um negócio, tá? Não deixa eu falar, tá? O pecador, nesse sentido horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Lembra aí? Quando Davi ele faz a contagem, o problema não é que ele estava querendo saber quantas pessoas tinha no exército, e sim que ele estava confiando mais em carros do que cavalos. Já viu essa expressão? Tem 2 vezes na Bíblia, se não me engano. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no Deus vivo. Quando Deus ele manda os soldados do povo hebreu destruir, a primeira coisa que ele manda fazer é destrói os carros, destrói os que ele chama carros jarretados, mata os cavalos, destrói tudo. Por quê? Senão o povo de Israel ia falar assim,
eu confiei em mim. Tem uma passagem lá em que o povo vai combater os filisteus. Aquele exército enorme. Deus fala, tem muita gente. Tem muita gente. É mesmo, Deus? É. Então faz o seguinte, todo mundo, põe esse povo para beber água. Deve estar com sede. Todo mundo que colocar a mão para beber água e segurar a espada, esse é do bom, hein? Mas aquele que abaixar e ficar tomando água que nem um cachorro, aí devia fazer divisão. Ainda é muito. Tem muita gente aqui. Quem está com medo? Quem está isso? Quem está aquilo? É só um grupinho. Agora sim. Agora não tem como uma pessoa sã falar que esse exército pequenininho conseguiu derrotar porque ele é habilidoso, é porque eles têm destreza nas armas. Não tem como. Tantas vezes no livro de Reis, Samuel, Deus faz isso. O governo dos sírios, 1 milhão de homens. Deus mata tudo. Israel não levantou uma espada. E quando o Davi, ele manda contar, ele está fazendo o que assim? Eu quero saber como eu sou poderoso. Por isso que Deus abaixa a cabeça. Você é meu filho, você é meu servo, mas você tem que abaixar a cabeça. O Nabucodonosor fez ele comer grama 7 anos. Vira bicho, até você entender quem você é. Pela graça, Deus, Ele nos abençoa. Nesse sentido, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O pecador merece a sentença condenatória, mas pela obra de Cristo, Deus mostra graça aos homens em suas necessidades. Pela graça, os homens recebem libertação do perigo. Felipe, Atos capítulo 27, versos 23 e 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 23 e 24. Porque essa pessoa, o anjo de Deus, de quem eu sou, e aqui esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça a minha presença. E eis Deus, sua graça, deu todos os quantos navegam contigo. Quem falou com Paulo? Um anjo. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem sou e a quem eu. E a quem eu o quê, Felipe? De quem eu o quê? Um homem serve a anjo? Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A menos que tenha um erro de tradução aí, tá? A menos que tenha um erro de tradução aí forte, essa pessoa é Jesus. Aí teria que estudar mais a fundo. Mas dentro desse texto, do jeito que ele está traduzido aí, nós não somos chamados a servir anjo nenhum. Mas é que tá, quando fala um anjo, é porque dentro da versão está colocando um anjo, tá um anjo, não está falando um anjo, e está em letra minúscula. Então tem alguma coisa errada aí. Mas, diante de uma maneira bem superficial e grosseira, entendendo esse texto do jeito que está aí, não é um anjo, porque essa pessoa não pode servir a um anjo. Todas as ocorrências de anjo, quando o anjo aparece, as pessoas curvam a cabeça, o anjo fala: opa, Apocalipse fala, não faz isso não, eu sou como você. Pelo contrário, eu sou conservo, você é servo, e eu sou conservo, eu sou abaixo de você. Deus não somente concede graça para a salvação, mas também para os eventos corriqueiros, embora nem sempre comuns, como é o caso do naufrágio do texto acima. Paulo estava em grande perigo juntamente com todos os tripulantes e os passageiros do navio por causa de uma grande tempestade.
Paulo recebeu a revelação especial de Deus através de um anjo, ou do anjo, sobre o futuro dos tripulantes e passageiros do navio no meio da tempestade. Deus sempre nos dá a direção. Se você não tem contato com as Escrituras, fica mais difícil. Aí vai depender de homens, vai depender de animais, depender de profetas. Mas se você é uma pessoa que tem contato com as Escrituras, é tão legal quando Deus fala. Eu ia chamar a atenção de uma pessoa, até mostrei para a Rosângela. Eu ia chamar a atenção de uma pessoa, e aí a hora que eu olhei, eu falei assim, eu vou forte. Aí Deus fala, não tira o joio. Porque se você tira o joio, pode ser que saia o trigo também. Eu entendi claramente, Paulo possuía certeza absoluta de que ele pessoalmente pertencia a Deus e que por conseguinte ele o adorava. Paulo soube que a graça de Deus lhe havia sido dada para de todos os passageiros e tripulantes e que ninguém se perderia. Você imagina um contexto desse, um barco na tempestade de um lado para outro, as pessoas achando que vai morrer, mas você tem certeza. É como se você conhecesse algo que ninguém conhece. Você estava tranquilo. Imagina a situação de Jesus Cristo lá na proa do barco junto com os discípulos. Não importa que eu morra. Jesus olha e fala assim, homens de pequena fé, vento, chuva. Aqueles homens olham e falam assim, quem é esse? Que até os ventos e a tempestade ouvem. Jesus Cristo sabia. O apóstolo Paulo sabia disso. Isto continua acontecendo nos dias de hoje. E por que a gente se angustia? E por que a gente se angustia? Por que a gente se angustia? Continua mesmo, o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Paulo soube que a graça de Deus lhe havia sido dado a respeito de todos os passageiros tripulantes e que nenhum se perderia. Deus poderia salvar somente Paulo, que lhe pertencia, mas resolveu de maneira graciosa não deixar ninguém perecer. Foi com base na convicção do ato gracioso de Deus que por 2 vezes ele disse para aqueles homens, tende bom ânimo. Mas é o que nós temos que fazer. Olha para as pessoas e fala assim, tem bom ânimo. O que Cristo passou está aqui. Eu passei por isso, está aqui. Tem bom ânimo. Jesus Cristo fala, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Pega essa folha dela, essa folha do material lá. Eu não quero essa folha para lá não. Eu vou dar um curso numa igreja lá em Asa Norte, no final do mês. O tema é pare de sofrer. Aí eu estou só costurando os temas, as coisas. E aí esse versículo fala, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. Se Ele passou e venceu, nós passamos e também nós vencemos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos por mais este aspecto da graça divina. Nós podemos, através da tua graça, ter consolação e ter esperança. Pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes, Pai, o que ocorre é que os nossos corações, Pai, eles são levados, nós nos deixamos ser levados, Pai, pelas angústias, pelas depressões, pelos sentimentos, Pai querido, de rejeição, sendo que o Senhor afirma que o Senhor passou por tudo isso e foi vencedor. E o Senhor se fez carne para que nós pudéssemos entender que da mesma maneira que o Senhor foi tentado em tudo, em nada pecou, nós também, Pai, temos através do Teu Espírito Santo a capacidade, Pai, de nos resgatarmos, a capacidade, Pai, de resgatarmos vidas, de levarmos aqueles que não Te conhecem a consolação e a esperança. Cada vez mais nós possamos ser esse instrumento de utilização do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus.